Vivemos em um planeta repleto de espécies muito diferentes entre si, e entre elas, algumas são especialmente dotadas de capacidades simplesmente incríveis. Podem variar desde uma força descomunal até mesmo a imortalidade, acreditem se quiser. Mas antes de falar sobre isso, já deixa o seu like. Vamos fazer o seguinte, tenta fazer um comentário da hora. Os comentários que tiverem mais likes aqui, ou pelo menos que tiver mais like, eu vou fixar, viu? E ó, se você tem um canal, pode ser uma marketing pro seu canal também. Então deixa um comentário aqui, que tiver mais like com certeza vai ser fixado. E claro, meus queridos, se preparem, porque hoje eu trago pra vocês os 7 animais que são capazes de coisas surpreendentes. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao mundo inverso. Elefante. Muita gente se pergunta como os animais conseguem se comunicar entre si, já que não possuem a habilidade da fala, né? Afinal, para nós humanos é muito difícil pensar em outra forma de comunicação que não seja, né, tão clara quanto essa. Mas apesar da gente achar que não tá acontecendo nada demais quando um elefante movimenta a tromba de um jeito diferente, na verdade é a gente que tá muito enganado e nem consegue perceber, né? Isso porque esses animais possuem a incrível capacidade de se comunicar por linguagem de sinal, utilizando para isso o próprio corpo, claro. Ou seja, eles desenvolveram uma variedade enorme de diferentes gestos, como dobrar a tromba, bater ela de um jeito específico no chão, balançar as orelhas ou até mesmo dar um passo para trás. Tudo para conseguirem se falar e passar mensagens cruciais, como por exemplo, quando um predador está por perto. E bom, como os cientistas pensam em tudo, não preciso nem dizer que já tem pesquisa sendo desenvolvida para estudar e traduzir todo o sistema de linguagem dos elefantes, né? Para que um dia a gente possa ter literalmente um glossário que nos ajude a identificar o que eles querem dizer. Imagina que louco a gente conversar com elefantes por linguagem de sinais dos elefantes. Talvez a gente tenha que se vestir de um, né? Mas ou então isso se chegar aos nossos cachorros e gatos e a gente conseguir se comunicar ou pelo menos entender direitinho o que eles querem, vai ser sensacional. Você queria ou não queria conversar com o seu pet? Deixa aqui nos comentários. Touro. O touro é um animal conhecido por ser muito bravo, tanto que existem ao redor do mundo as famosas touradas, onde um homem especialmente treinado para isso briga com um touro no meio de um ringue, o tempo todo desafiando o animal. A parada é que a raiva é meio que um gatilho pro touro entrar em seu estado turbinado, já que quando ele se sente desse modo, uma quantidade absurda de hormônios é liberada em seu cérebro, que faz com que ele fique com uma força ainda descomunal do que o animal poderia ter, né? Sendo capaz assim de causar uma verdadeira destruição e até mesmo levantando um peso enorme, como vocês conseguem ver nessa imagem. Se eu fosse o cara que tava lutando com ele nesse campeonato, entregaria o jogo na hora, viu? E se você tá achando que são só os touros treinados que são capazes de fazer isso, tá muito enganado, viu? O fato deles estarem livres na natureza não significa que eles são menos fortes, e a prova disso são as inúmeras fotos que vemos por aí de touros revoltados levantando carros sozinhos no meio da estrada sem a menor dificuldade, viu? O bicho é forte mesmo, né? Formiga vermelha. Alguns países que estão localizados em uma certa desvantagem em relação às placas tectônicas sofrem tanto com terremotos que precisam até se planejar para isso, já que sempre estão correndo o risco de lidar com a destruição onde vivem. E o mais complicado de tudo é que essa instabilidade são difíceis de prever com antecedência e saem pegando todo mundo de surpresa, né? Exceto pelas incríveis formigas vermelhas, que segundo a descoberta feita recentemente pela ciência, possuem a incrível capacidade de prever os terremotos bem antes deles acontecerem. E isso acontece porque elas costumam fazer os seus formigueiros em lugares onde existem falhas nas placas tectônicas, geralmente uma área bastante profunda, já que assim fica mais difícil de serem localizadas pelos predadores. Em uma análise feita por pesquisadores, deu para perceber que quando o comportamento delas mudava de uma maneira bem comum, algum tempo depois acontecia um terremoto, ou seja, elas de alguma maneira tiveram a
capacidade de prever esse fenômeno natural antes dele acontecer. A explicação disso vem agora. O que rola é que a pressão acaba causando uma mudança na estrutura dos gases que pairam pelo ar. E apesar de passar percebido para os humanos e outros animais, as formigas são muito sensíveis a essa variação, rapidamente se ligando do que vai acontecer de fato. E claro, se preparando bem para isso, né? Pelo visto, deve ser um super poder muito útil que só essas formiguinhas têm. Pinguim. Quando pensamos em aves, a primeira coisa que vem à cabeça é bastante óbvia. O fato delas possuírem asas e poderem voar livremente pelo céu, né? Mas logo depois que pensamos num pinguim, que apesar de ser uma ave, perdeu totalmente a capacidade de voar durante o processo evolutivo, a coisa muda um pouco de foco. Mas em compensação, a necessidade fez com que eles desenvolvessem uma capacidade muito surpreendente, a de dar saltos incrivelmente grandes, dignos de uma Olimpíada Animal Mundial. Você não acha que seria interessante ter uma Olimpíada dessa, cara? Estamos falando de saltos que podem chegar até 3 metros de altura, família, que é uma parada absurda, né? Para que isso aconteça, eles precisam simplesmente nadar muito rápido em direção à superfície, fazendo com que assim o seu corpo fique envolvido por um verdadeiro cobertor de bolha de ar, que claro, ajuda a dar aquele impulso, né? Sair dessas altitudes surpreendentes, show acrobáticos e nos zazizás. Bom, para que asas, né? Quando você consegue simplesmente dar saltos como esses. Aranha. Mas quando o pinguim não consegue voar, um outro animal que não fazíamos ideia que era capaz disso, pode ter essa habilidade através de uma mecânica muito complexa. E eu estou falando das aranhas, meus queridos. Elas já estiveram aqui no canal, também falamos já por alto sobre o poder delas voarem, mas hoje eu quero explicar direitinho como isso funciona, porque eu sei que no outro vídeo vocês ficaram muito curiosos, tá? Bom, elas podem voar do jeito delas, tá? Claro que não é com asas e muito menos com paraquedas acoplado, mas elas podem. E isso é mais comum do que parece na sua rotina. Isso porque sempre que elas querem mudar de ambiente, podem fazer literalmente uma espécie de balão usando o seu próprio fio de seda. Tipo um Peter Parker turbinado saltando de um prédio para outro, mas não para salvar a cidade inteira, é claro. E sim, em busca de comida e alguns parceiros ali, né, para procriar, manter a espécie. Sabe como é, né? Safadinhas do mundo animal, é. E não estamos falando só de voar de um muro pro outro não, viu? Algumas aranhas usam esse talento de fazer uma espécie de balão até para cruzar oceanos através de paraquedismo aranhal, se é que podemos falar isso, unindo o seu fio com a direção e força do vento. As bichinhas são inteligentes pra caramba, né? Logo logo elas dominam o mundo, tranquilo. Tubarão. Você já ouviu falar que é perigoso entrar no mar caso possua alguma ferida aberta? Apesar de parecer só uma crença supersticiosa, na verdade isso é real, tá? A explicação por trás disso é que os temidos tubarões possuem uma capacidade tão surpreendente que pode até ser comparada com um superpoder. Isso porque eles conseguem detectar o odor de sangue a quilômetros de distância, fazendo com que apenas uma gotinha de substância ali, ó, do sanguezinho ali na superfície, bom, seja o suficiente para ele localizar a parada ou a futura vítima, seja lá o que for, tá? E isso é possível graças ao formato do seu nariz, já que quando a água entra por ele, passa por algumas dobras da pele dentro da sua capacidade nasal, que são recheadas de células sensoriais, que faz com que eles sintam esse cheiro, né, com muita precisão e cheguem ao alvo. Mas não basta sentir o cheiro de sangue, tem que saber localizar de onde ele vem, né? E não é que o bicho também consegue? Tudo graças também ao seu nariz, já que eles possuem 2 cavidades nasais e conseguem diferenciar perfeitamente os odores que chegam pela cavidade esquerda dos odores, claro, que chegam pela cavidade direita, fazendo com que ele saiba ali da onde vem a direção daquele sangue. E o bicho é incrível, meus queridos, não tem pra quem não. Água-viva. E para fechar com chave de ouro esse vídeo, eu trago para vocês um animal com uma capacidade tão surpreendente que vocês nem deveriam imaginar que isso era possível. Eu tô falando da imortalidade. Sim, família, existe uma criatura biologicamente imortal no planeta, o que significa que é simplesmente impossível que ela morra de causas biológicas, ou devo dizer, naturais. Ou seja, ela só morre se algum predador a matar. Estamos falando de uma espécie de água-viva, e o seu nome científico é
é Turritopsis nutricola. Como toda água viva, ela também passa por duas fases na vida. A fase pólipo, que é quando ainda ela é bebezinha, e a fase medusa, que é quando já é considerada adulta e pode se reproduzir. Mas a diferença dessa espécie para a outra é que ela simplesmente pode voltar para a fase de pólipo a qualquer momento, de acordo com a sua própria vontade. É meio que assim, ela acordou num dia e falou: rapaz, tô me sentindo meio com dor nas costas aqui, minha velha. Vou virar pólipo. Vou dar um reset aqui, vou voltar pólipo mesmo, porque daí rejuvenesce um pouquinho. E ela vira pólipo, meus queridos. Ou seja, ela literalmente consegue controlar os estágios da vida conforme ela mesma quer. Isso é possível devido a um processo chamado de transdiferenciação celular, que acontece quando uma célula se transforma em outra, de um jeito muito parecido com o que aconteceu com as células tronco, por exemplo. Tá aí mais uma descoberta incrível, né, para a ciência, e quem sabe a gente não chega daqui um tempo muito grande, claro, uma imortalidade. Vixe, seria louco, né? O Estranho Caso de Benjamin Button. Alguém já viu esse filme? Vai saber do que eu tô falando e vai ligar os pontos. Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece que tem vídeo todo dia aqui no canal, portanto de amanhã eu já adianto que tá sensacional, hein? Não esquece do seu comentário que eu vou fixar. Um abraço, fica bem e até amanhã, valeu!